Olá, Renê, não, Edna, Cláudia, Marilene, Cláudia. Oi, Boa noite. Bom, Marilene e Edna estão me ouvindo, ok. Cláudia está me ouvindo? Ângela está me ouvindo? Gláucia? Acredite que o fato dele sempre esteja usando uma camiseta. é a Edna? Eu sou. Tudo bom? Oi, A divulgação da logomarca foi o intuito da promoção Legal. desse. Oi, Kátia. Propõe o seguinte: o prefeito devolva o dinheiro, gasto a Oi, tem alguém aí que está com a televisão ligada? Tem. Sabe o que foi? Deixa eu já dizer. Deixa eu ver. Eu fui entrar pelo laptop, aí não sei, não entra. Aí eu entrei pelo celular, tá entrando. Não, mas da outra vez você fez como? Cheguei. Eu peguei o link pelo e-mail e cliquei. Agora eu cliquei no link, ele não abre. Aí eu cliquei no meu Zoom que está aqui instalado e não aparece o seu convite, entendeu? Aparece só eu, sei lá. Bom, mas enfim, entrei agora no celular. Vocês estão me vendo e ouvindo bem ou tá falhando a minha imagem, meu som? Tá ok. Eu estou Ok, né? Eu estou Tânia? ouvindo bem. Estou aqui ouvindo e vendo bem. Ai, que bom, Agora conseguiu desde o começo, tá vendo? É. Algumas pessoas aqui tá meio lenta aqui, mas... Bom, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tânia. Aline. Ver aqui. Tá faltando uma pessoa. A Aline tá aí, a Angela tá aí, Carmen tá aí, Cláudia, Edna, Gláucia. Linda. A Linda tá aí. É a Sônia, né? A Sônia que falou que talvez não conseguisse. Né? Bom, meninas, podemos começar. Deixa eu colocar minha tela aqui. Eu acho que está todo mundo me vendo, me ouvindo, né? Deve estar tudo funcionando bem. Primeiramente, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se vocês estão bem, se deu algum piripaque no meio do caminho aí essa semana. Todo mundo bem? Tá todo mundo viva, né? Sim. Ok. Então tá bom. Eu, inclusive, melhorei a dessa. Eu estava muito doente, melhorei bastante. Ai, que bom. Talvez fosse alguma coisa emocional que você estava carregando aí mesmo, né? Porque desde que você começou as sessões no grupo, eu fiquei muito doente. Aí depois eu lembrei, caramba, deve ser mesmo catarse, deve ser mesmo liberação de energias. Nossa, eu fiquei muito doente. É uma limpeza. É uma limpeza mesmo. Mas agora você está se sentindo melhor.
Sim, eu estou ótima. Hoje acordei assim tão bem, tenho feito os exercícios, nossa, muito bom. Bom, então vamos lá. Hoje, para a gente dar continuidade aqui, eu quero falar um pouco sobre a questão, ainda falando da questão energética, eu quero falar um pouco sobre a questão do nosso corpo energético, como isso afeta a nossa... Deixa eu deixar aqui no... Vou colocar vocês no mudo, só para eu poder falar um pouco, e aí depois eu tiro vocês. Como isso afeta o nosso poder de manifestação, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, né, eu acho que todo mundo aqui deve entender que, além do nosso corpo físico, a gente tem também um corpo energético, né? O nosso corpo energético, ele varia muito, depende da tradição, depende da área que estuda o corpo. Existem alguns campos que falam que a gente tem 5 corpos energéticos, outros que falam que tem 7, outros falam que tem 9, e isso pra gente, na verdade, não importa, né? O que importa é que a gente tem, de fato, alguns corpos energéticos, alguns níveis de corpos energéticos, que são corpos sutis, que são subdivididos em etérico, mental, emocional e vários outros nomes por aí. E são esses corpos energéticos que mantêm o nosso corpo físico vivo, né? A partir do momento que a gente morre, a gente não tem mais o corpo energético alimentando o nosso corpo físico. Então, por esse corpo energético que circula a nossa energia vital. Algumas traduções chamam de Ki, outras de Chi, de Prana. E essa energia é distribuída por todos os nossos corpos, todos os níveis de corpos que a gente tem, através dos nossos chakras, que são os nossos centros de energia. Então, na nossa energia vital, está contida a mais pura expressão do nosso ser, porque ela está diretamente ligada à fonte criadora, Deus, universo, enfim. Deixa eu colocar um negocinho aqui vermelhinho para vocês enxergarem onde eu vou apontar. Então, todos nós somos uma centelha divina, ou seja, todos nós temos dentro de nós uma expressão maior, que é a expressão do nosso eu superior, que está conectado aqui diretamente com o Criador, com o universo, com o que for que vocês acreditem, né? E aí, para alimentar o nosso corpo físico, o que a gente faz? A gente come, né? E aí eu vou tirar aqui o mudo de vocês para vocês responderem para mim o que a gente faz para alimentar o nosso corpo energético. O que vocês acham? Eu posso falar? Claro. Eu faço meditação, oração e as outras técnicas também, que tudo é com a intenção de alimentar meu corpo energético e criar uma maior conexão com Deus, com essa energia maior que nos rodeia. Legal, meditação. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gosto também de meditar e fazer atividade física. Legal. Eu me sinto mais conectada. Muito bom. No final das contas, gente, o nosso corpo energético, por ele estar ligado diretamente à fonte criadora, ele se autoalimenta sozinho. Então, em tese, a gente não precisa fazer nada para ele receber essa energia, né? Porém, algumas ações nossas dificultam essa nossa conexão direta com a fonte. Então, é como se a gente tivesse um fio que conectasse a fonte que estivesse descascado. Aí a gente tem uma perda de energia no meio do caminho. Então, o nosso esforço da gente se conectar conosco mesmo é justamente eliminar as distrações que fazem com que o nosso corpo físico perca essa energia que ele está recebendo constantemente do Criador, do universo, da nossa fonte. E aí, o que provoca essa dificuldade de conexão? O que vocês acham que provoca essa dificuldade? Pensamentos negativos. Pensamentos negativos. A fala, né? Fala de coisas ruins, pensamentos negativos, de estresse. Acho que tudo provoca essa quebra de conexão. Qualquer coisa, na verdade, que diminua a nossa frequência vibratória provoca essa dificuldade. Então,
Então, não sei se, enfim, eu coloquei mais para ilustrar, que eu não sei até que ponto vocês entendem muito dessa questão das ondas, né, de energia. Mas quando a gente trabalha quando a gente está num nível de alta frequência vibracional, a gente tem essa característica de onda. Tem um espaço menor entre um pico e outro, né? E quando a gente está com uma baixa frequência vibracional, ela é mais lenta, o processo é mais lento. Então, numa alta frequência vibracional, a gente está num nível de energia muito elevado. Então, é onde a gente consegue, onde a gente não necessariamente tem densidade, a gente não consegue necessariamente pegar as coisas, né? Como o nosso corpo energético, por exemplo, ele vibra numa frequência muito mais alta que a frequência do nosso corpo físico. E por isso que o nosso corpo físico a gente consegue pegar e o energético não. Então, alimentação inadequada, hábitos de vida inadequados, vícios, pensamentos, emoções negativas, todas essas ações que nos desviam da nossa fonte de energia, elas são ações de baixa frequência e que provocam também uma dificuldade para a gente se conectar com a nossa fonte. Porém, é importante que a gente se lembre que tudo isso só é possível pelo nosso livre-arbítrio. Então, a gente escolhe se alimentar errado, a gente escolhe ter hábitos de vida inadequados, vícios, pensamentos, da mesma forma que a gente pode escolher mudar tudo isso, né? Então, tudo que a gente fizer em nós que provoque um aumento da nossa frequência vibracional vai se... Vocês estão me vendo? Deu aqui que a conexão estava instável. Acho que já voltou, né? Deu uma cortada. Legal. Mas eu fiquei quietinha porque eu vi que estava com problema aqui. Eu falei, deixa eu esperar voltar aqui. Então, a gente tem aqui o que seria um fluxo de energia saudável, né? Então, começando aqui pela nossa energia interna. Quando a gente tem hábitos e atividades que aumentam a nossa vibração, a gente tem mais leveza, a gente tem mais fluidez, aquela coisa a vibração ela fica mais alta, então ela fica mais leve, ela fica menos densa. E aí com isso a gente tem tanto um menor consumo da energia que a gente capta, quanto também um aumento da disponibilidade energética no nosso corpo. E isso faz com que tanto o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito sejam alimentados, que é para isso que servem os chakras, para distribuir essa energia para o corpo, mente, espírito, para todos os nossos níveis de corpos, né? Por outro lado, quando a gente tem um fluxo de energia que é deficiente, através da nossa energia, a partir da nossa energia interna, a gente pode ter hábitos e atividades que diminuam a nossa vibração, que entra a questão da alimentação inadequada, né, o estilo de vida inadequado, e tudo isso faz com que pareça que tudo precisa de muito esforço, muito sacrifício para ser feito. E isso faz com que haja um maior consumo de energia e também uma diminuição da nossa disponibilidade energética, uma diminuição de quanto a gente tem, de quanto a gente consegue disponibilizar de energia para o nosso corpo, para ele realizar todas as funções dele. E isso acaba fazendo com que o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito fiquem desnutridos, literalmente, né? Então, por que é importante a gente sempre estar alinhado com a nossa energia interna? Porque assim a gente facilita o fluxo de energia, a gente vive com mais leveza, com mais alegria, com mais saúde, em todos os nossos níveis, a gente se conecta com o nosso propósito de alma e a gente manifesta coisas boas, incluindo a prosperidade, é por isso que a gente está falando disso agora. Semana passada eu falei que a gente está sempre em constante estado de abundância, né? É uma lei natural, a abundância ela existe sempre. Porém, às vezes, a gente manifesta coisas ruins. Quando a gente está com a vibração baixa, a gente manifesta coisas ruins. E se a gente está alinhado com a nossa energia interna, a gente tende a manifestar coisas boas, seguindo os princípios da lei da abundância. Então, a questão que fica é, diante de tantas possibilidades de ações que a gente tem na vida, como que a gente sabe qual que vai trazer um estado de maior conexão e maior alinhamento energético? É a pergunta de $1 milhão, porque eu acho que tudo isso a gente já sabe, né? Mas na hora da prática, na hora do vamos ver, a gente fica, putz, mas e daí? Diante de todas essas possibilidades, qual que eu escolho? Qual que vai me levar para um estado de maior conexão e maior alinhamento interno? E aí, uma coisa... Vocês estão vendo? Tá tudo bem? Tá, né? E aí, uma coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de uma bússola energética interna que eu não sei se vocês sabem, mas todos nós temos, né?
É como se fosse uma bússola mesmo, que ela tem uma força que sempre aponta pelo menos um caminho que nos leve de volta, ou pelo menos mais próximo da nossa essência, da nossa fonte de energia. Então, na prática, como que funciona? Cada ação que a gente toma pode nos levar a 3 grandes caminhos, tá? Existem milhares de possibilidades, mas basicamente são variações de 3 grandes caminhos. E quais são esses caminhos? O retorno à fonte, permanência na zona de conforto, que é o caminho do meio, ou o afastamento da fonte. Então, toda ação que a gente toma, e a gente toma 200 mil ações por dia, a gente só não se dá conta disso, né? Porque muitas são de forma automática, mas toda ação que a gente toma, invariavelmente nos leva ou ao retorno à fonte, em direção a mais próximo da nossa fonte de energia, ou nos mantém no mesmo estado, ou nos leva para longe da nossa fonte. Saiu a imagem? Não, vocês estão vendo a imagem? Para mim tá... Eu não estou, não. Vocês não estão vendo a imagem? Tô vendo. Sim. Ah? Eu estou, sim. Então é só o meu mesmo. Ninguém... Eu só estou escutando, mas não estou vendo mais. Ah, então tá. Pode prosseguir que eu vou dar um jeitinho. Obrigada. Legal. Então, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu vou tentar passar passo a passo para não ficar muito complexo, porque quando eu comecei a fazer isso, eu falei, nossa, esse negócio ficou gigante, mas vamos lá, a gente vai aos poucos. Então, aqui somos nós, conectados à nossa fonte, né? E esse é o nosso estado natural. Quando a gente nasce, a gente está 100% conectado à nossa fonte, né? E aí, a partir do momento que a gente nasce, a gente passa a agir, a gente vai criando consequências para aquilo que a gente vai fazendo, né? É a lei da ação, a lei do retorno, a lei do karma, enfim, como quiserem chamar. Então, existem momentos, por exemplo, em que a gente decide fazer uma escolha que nos desvia da fonte, né? A gente não se dá conta que é uma escolha que nos desvia da fonte, mas a gente toma esse caminho. E aí o que acontece? A gente vai para um outro ponto, que eu chamo aqui de zona de conforto 1. É um ponto que está próximo à fonte, mas não é ela, não está conectado a ela. Então, a gente se afasta um pouco da nossa fonte. E a partir desse momento, quando a gente está nessa zona de conforto 1, a gente tem novamente 3 opções. A gente pode escolher se manter nessa zona de conforto, então a gente age para se manter sempre nessa zona, ou a gente pode agir de forma a retornar para a nossa fonte de energia, ou a gente age de forma a se afastar ainda mais dessa zona de conforto. Então, são basicamente essas 3 possibilidades. É óbvio que entre cada uma delas há milhares de opções, né? Mas todas acabam tendo uma inclinação mais forte. Permanecer na zona de conforto, se afastar ou se aproximar da fonte. E nisso a gente entra aqui, se a gente decide, por exemplo, né, se afastar da fonte, a gente toma uma ação que nos afasta da fonte. Quando eu digo isso, quando a gente decide fazer isso, não é uma decisão consciente, porque dificilmente a gente tem plena consciência de onde as nossas ações vão nos levar, né? Mas, enfim, inconscientemente, quando a gente toma uma ação que nos leva para mais longe da fonte, a gente entra numa outra zona de conforto, que aí seria a zona de conforto 2. Vocês podem perceber que aqui a bolinha está maior do que na zona 1, porque ela ficou com uma vibração mais baixa. Lembra que aqui, quando a gente está conectado com a fonte, a vibração é alta, é fluida. Conforme a gente vai afastando dela, vai ficando mais denso, vai ficando mais pesado. E aí a gente entra nessa zona de conforto 2. Novamente, a gente tem a opção de se manter nessa mesma linha, voltar em direção à fonte e seguir para uma outra, mais distante ainda dela. E uma coisa que é interessante vocês observarem é que quando você está na zona de conforto 2 e você decide voltar para a fonte, você não consegue atravessar essa barreira da zona de conforto 1 diretamente. Você não consegue se conectar diretamente de uma vez só. Você necessariamente tem que passar por uma outra etapa aqui, novamente para essa zona de conforto 1, para poder chegar ao seu alinhamento com a sua energia, tá? Então, são passos que a gente vai dando, são processos, são etapas. No caso dessa zona, quando a gente escolhe uma zona de conforto 3, isso vai assim, ad eterno, né? Então, da zona de conforto 3 é para 4, 5, 6, existem milhares. Porém,
cada vez mais a densidade vai ficando maior, a gente vai tendo um peso maior. Né? Novamente, a gente tem as 3 opções aqui. E aí aqui, quando a gente, por exemplo, estava nesse zona de conforto 2 aqui, que a gente decidiu voltar para a zona de conforto 1, a gente toma alguma atitude que nos leva à zona de conforto 1, a gente novamente entra numa outra opção que a gente, dependendo das atitudes que a gente toma, a gente pode voltar para a zona de conforto 2. Então a gente fica fazendo esse zigue-zague. Ou às vezes ir para 3, não é porque eu decidi nesse momento aqui tomar uma atitude que me levasse para a zona de conforto 1, que necessariamente eu vou seguir sempre diretamente para o alinhamento com a minha fonte. Tá? Então, aí que está a pegadinha da vida, né? Porque cada decisão que você toma 1 milhão de decisões por dia, podem te levar, cada uma delas, a um pouco mais perto, um pouco mais longe, ou te manter na mesma frequência que você está. E aí, enfim, isso acontece, né? Eu só vou preenchendo o quadro aqui, mas a lógica é a mesma para tudo, tá? No final das contas, qualquer ação que nos leve, que nos afaste da fonte, ela provoca uma energia mais pesada, a gente só consegue isso através do fortalecimento das crenças limitantes e repressão de emoções negativas. Então, você quer saber como que faz para você ir da zona, né, da tua conexão para uma zona de conforto 3? Simples, né? Então, mantenha seus hábitos não saudáveis, mantenha a sua energia mais pesada, mantenha suas crenças limitantes, mantenha suas emoções negativas bem reprimidinhas, bem escondidinhas, que você acha que não está te fazendo mal nenhum, e você vai conseguir a proeza de ficar numa zona de conforto muito pesada e vai ficar cada vez mais longe, cada vez mais difícil voltar à sua conexão com a fonte. Por outro lado, quando a gente trabalha no sentido de voltar para a fonte, fazer o caminho inverso, a energia vai ficando cada vez mais leve, a gente trabalha com a limpeza dos traumas, com as mudanças de paradigmas, que é tudo isso que proporciona que a gente consiga se desapegar desse peso que a gente carrega, da densidade aqui das zonas de conforto, para ir para uma zona mais leve e cada vez mais se aproximar da nossa conexão interna. E no final das contas, o que a gente está falando aqui é de estar mais próximo da nossa conexão com o nosso eu superior, centelha divina, enfim, que vocês preferirem chamar, ou estar mais próximo do nosso ego, né? Então, quanto mais a gente se preocupa com o julgamento dos outros, quanto mais a gente se autocritica, quanto mais a gente julga as outras pessoas, a gente automaticamente se aproxima dessa zona do ego. E quanto mais a gente se desapega, quanto mais a gente se liberta dos julgamentos, quanto mais a gente confia no poder da vida, mais a gente se aproxima aqui do nosso eu superior. E no final das contas, qualquer tipo de mudança de zona para outra, seja de uma zona de conforto 1 para uma 2, ou da 2 para 1, não importa o caminho, isso sempre requer algum tipo de gasto energético, ou seja, algum tipo de ação, tá? Então, você pode ficar o dia inteiro meditando, né? Você fica lá meditando e tal, tudo, mas o fato de você ficar 24 horas por dia meditando não vai fazer com que apareça um prato de comida na sua frente para você se alimentar, não vai fazer com que as contas, as dívidas do banco sejam sanadas, sejam quitadas. Nada disso acontece se você ficar 24 horas por dia meditando, né? A meditação, obviamente, ela é muito boa para ajudar a gente nessa limpeza energética, porém, ela precisa ser sustentada por ações. Ela precisa ser consolidada por ações, que é um pouco daquilo que eu falei semana passada. Faz sentido isso para vocês? Tá claro? Porque às vezes eu acho que essa confusão de setas aqui pode confundir um pouco, mas vocês estão entendendo qual que é a lógica aqui do processo? Deu pra... Tá. Faz sentido para vocês isso? Muito. Faz sentido. Muito. Mas é uma coisa bem, bem difícil, sim. Eu acho, por exemplo, o pensamento, entende? Você tem que ficar 24 horas, você tem que ficar se policiando, não é? Para poder não entrar nessa zona ruim. Então, o engraçado é isso. Na verdade, quanto mais você foca no pensamento, no final das contas, você mais fortalece o teu ego. Porque você fica preocupado em, não, será que isso que eu estou fazendo está certo ou está errado? Né? Será que isso que eu estou fazendo vai me levar para mais longe ou para mais perto? Eu sei que é muito difícil isso, gente, porque, novamente, a gente vive num mundo
muito focado no pensamento e na razão. Mas aquela história que sempre falam, siga seu coração e tal, no final das contas, é o seguir o coração que vai te levar a tomar atitudes inconscientemente, sem você nem mesmo perceber, que te levem à tua fonte. O problema é que muitas vezes a gente tem um impulso de querer fazer alguma coisa, porque a gente sente que tem que fazer alguma coisa, mas a gente barra esse processo pela nossa mente. A gente fala, não, nossa, eu queria você estar lá andando no meio da rua, você vê uma pessoa pedindo esmola na rua, por exemplo. E aí você tem aquele ímpeto de ir lá e ajudar aquela pessoa. Né? Ao mesmo tempo que você do teu lado tá tua amiga que fala, o cara vagabundo, o cara novo, deve ter uns 30 anos aí, não faz nada da vida, por que não vai trabalhar para conseguir dinheiro? Aí o que você faz? Você fala, não vou lá dar dinheiro pro cara, porque, minha amiga vai me julgar, né? Então, assim, existem vários momentos em que a gente tem o ímpeto, o impulso de fazer alguma coisa, mas a nossa mente barra. Isso é claro, é nítido, né? É que a gente não se dá conta de que se a gente seguisse muito mais aquilo, esses nossos impulsos, esses nossos ímpetos, a gente teria muito mais chance de voltar para nossa conexão do que afastar dela. E é isso que a gente procura fazer aqui. Quando a gente trabalha com a limpeza das crenças, principalmente, né, esses pensamentos negativos e tudo, automaticamente a gente fica num estado onde a gente está mais próximo do nosso eu superior, mais próximo da nossa fonte. Mas, novamente, a gente pode tomar a decisão de continuar seguindo os mesmos hábitos de sempre. É uma escolha sua, livre-arbítrio. Né? Porque não é porque... Não sei se vocês já pegaram uma situação, por exemplo. Aconteceu recentemente, eu vou até citar um caso que aconteceu recentemente com uma amiga minha, né? Ela estava... Essa minha amiga tal, começou a sair com um cara, tá se relacionando com um cara, e ela, assim, tem muitos problemas de relacionamento, sempre teve muitos traumas de relacionamento. E tava dando tudo super certo, o cara tava super apaixonado, ela tava super apaixonada, e ela foi me contar. Ela falou, ai, Kátia, você não sabe, ai, menina, eu acho que eu tô apaixonada, e o cara também. Eu falei, tá, mas e qual que é o sofrimento nisso, né? Porque ela falando, dava a impressão que ela tava indo pra um velório, né? Porque ela tava com um tom de voz, assim, ai... E agora que eu tô apaixonada, ele também falou assim, poxa, que legal, então aproveitem, né? Curtam. Né? E muitas vezes a gente não se dá conta que aquilo que a gente sente tá muito impregnado de crenças e de emoções e de coisas que já aconteceram lá atrás e que hoje em dia não faz mais sentido. E aí você fica nessa batalha, né, do coração com o cérebro, né, com a tua mente. É porque você sente uma coisa, mas você tá tão habituado a só ver, nesse caso, ela estava tão habituada a só ter desgraça no relacionamento, que, né, ela já fala com aquele tom de pesar, como se, então, né, enfim, eu tô feliz, mas vai acabar, né, porque sempre acaba, né, então ela não confia que dessa vez pode ser diferente, ela tende a, inconscientemente, acabar atraindo o mesmo padrão, porque ela já está vibrando nesse padrão de que vai dar tudo errado. Né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesse nosso padrão de comportamento, porque às vezes a gente percebe que a gente começa a fazer essas limpezas e a gente começa a perceber que algumas ações que antes algumas atitudes que a gente tomava antes, por exemplo, meu filho tem um determinado hábito que me irrita, né? E aí eu sempre toda vez que ele fazia aquilo, eu me irritava, me estressava, gritava com ele, enfim, brigava com ele. Aí a gente começa a trabalhar com essas limpezas energéticas e aí a gente começa a perceber que acontece novamente a mesma situação e aquela força, aquele ímpeto de brigar e de expressar aquela raiva já não está mais tão forte, mas a gente tem o padrão, o hábito de gritar. Então o que a gente faz? A gente grita. Não é porque não foi limpo, é porque a gente está acostumado a agir daquela forma. Né? Então é provável que você não consiga limpar alguma coisa de uma hora para outra de uma vez só, porque existem várias camadas, vários níveis que precisam ser limpos. Mas você já começa a perceber que quando você trabalha com limpezas energéticas, você já sente menos força naquilo que te impulsionava a tomar atitudes negativas. Só que, novamente, é seu livre-arbítrio. Você pode continuar agindo da mesma forma por hábito, ou você pode parar e pensar, não, realmente, peraí, por que eu estou explodindo se eu já nem estou sentindo tanta raiva assim? E aí, cada vez que você se dá conta desse momento em que você percebe que o modo como você está olhando para uma situação já está um pouco diferente,
procure fortalecer essa diferença e não voltar a agir da mesma forma. Porque, em tese, você já está com mais força para agir diferente. Você só não pode se deixar levar por esse padrão, que sempre te levou a agir daquela maneira por conta do que você sentia. Tá? Então, faz sentido isso para vocês? Tá claro? Uhum. Oi. Legal. Então, eu vou colocar aqui um exemplo prático, tá? É um exemplo fictício que eu dei aqui, tá? Só para a gente entender como que isso funciona na prática, né? Como todo esse movimento funciona. Então, por exemplo, você tem uma empresa e aí você toma uma decisão de encerrar a empresa. Porque você está com milhares de problemas, enfim, você toma essa decisão porque financeiramente não está sendo rentável para você. E aí, quais são as opções que você tem? Novamente, você tem os 3 caminhos. Então, tem um caminho que te leve a se manter na zona de conforto, tem um caminho que te leva a se afastar da tua essência, e tem um outro caminho que te leva para próximo da tua essência. Aqui, novamente, são exemplos aleatórios, não significa que passar do ponto é se manter na zona, nem que fechar as portas e vender os bens claramente é se afastar, enfim, é só para ilustrar, tá? Mas vamos supor que sejam essas as opções e que elas estejam dispostas dessa maneira. Quando a gente está no caminho mais próximo da fonte, então, dentro dessa opção, se a gente escolher essa opção, a gente tem novamente 3 outros caminhos, porque a cada decisão que a gente toma, a gente se confronta com outras decisões para serem tomadas. Então, eu posso mudar o ramo de atividade, pode me fazer continuar com as mesmas dificuldades financeiras, e aí eu me mantenho na mesma zona de conforto. Pode fazer com que eu piore o meu faturamento, então eu me afasto, ou pode ser que eu faça com que eu descubra a minha vocação, porque eu mudo o meu ramo de atividade e descubro prazer em alguma outra coisa que, se não fosse por conta dessa dificuldade financeira e de fechar a empresa, né, dessa intenção de fechar a empresa, eu não descobriria, não iria descobrir. Então aqui a gente tem 3 caminhos. Observa que aqui a gente já passou da zona de conforto 2, né, que é aqui o meio, né, o passar do ponto, para uma zona de conforto 1. Então, a gente já está muito próximo de estar em contato com a nossa essência, que é, no caso, descobrir a sua vocação. Aí a gente tem a opção 2, né? Quando a gente se mantém na mesma zona de conforto. Então, a gente pode investir em outro negócio que acaba nos deixando na mesma situação. A gente pode passar o ponto, investir o dinheiro e perder o dinheiro, ou seja, a gente fica pior do que a gente estava. Ou a gente pode ter a opção de se dedicar a alguma outra atividade que nos dê mais prazer. A gente está com tempo livre, a gente pode escolher essa opção. E o se dedicar a outra atividade que dê mais prazer não necessariamente significa que você já está conectado com a sua fonte, mas já é um passo próximo da sua fonte. Né? E, num terceiro momento aqui, né, a gente pegou na pior das hipóteses, você pode ter a perda financeira com multas de contratos e bens não vendidos, então você continua com um prejuízo financeiro. Você pode ir para um caminho em que você acaba desenvolvendo alguma doença física e emocional, porque, novamente, essa carga vai ficando cada vez mais pesada. Ou você pode investir esse dinheiro que você vendeu, as coisas e fechou as portas, em terapias e autoconhecimento, que, novamente, ainda não é o melhor dos mundos, mas é um caminho que talvez te proporcione se dedicar a uma outra atividade que te dê mais prazer, e num terceiro momento te ajude a descobrir sua vocação e você se alinha com a sua essência. Então, tudo isso, eu quis citar esse exemplo só para mostrar como isso acontece na nossa vida, na vida real, né? Como que isso acontece na prática. E eu quero que vocês observem que aqui nessa linha, onde eu desenhei aqui, que eu estou separando essa primeira gama de decisões da segunda gama de decisões. Então, nessa primeira gama de decisões, está o meu campo de visão atual. Ou seja, a questão estou encerrando a empresa. Né? Independente do caminho que eu decida, passar do ponto, mudar o ramo de atividade ou fechar as portas e vender os bens separadamente, eu só vou conseguir visualizar aquilo que eu tenho de oportunidade quando eu tomar qualquer uma dessas ações. É como se eu tivesse uma venda que não permitisse que eu visse acima dessa linha aqui. Tá?
Então, por exemplo, se eu quero descobrir minha vocação, nessa alternativa aqui, eu preciso necessariamente primeiro mudar o ramo de atividade para depois chegar até descobrir minha vocação. Não consigo pular essa etapa, tá? Então, tudo isso é para mostrar para vocês que existe uma outra zona, além da que a gente consegue enxergar, que são as possibilidades não percebidas até que uma ação seja tomada. Então, necessariamente, se a gente está numa situação em que a gente não consegue descobrir alternativas, qual que é a alternativa? Fazer alguma coisa, não importa o que seja. Tenha sempre em mente que, independente da alternativa que você escolha, sempre vai haver uma opção de fazer com que você retorne à fonte. Então, nunca existe assim, nossa, eu tomei tal decisão e agora ferrou, né? Tô perdida, não tenho mais opção na minha vida. Não, você sempre tem uma opção disponível, independente da zona de conforto em que você esteja. É óbvio que quanto mais para a direita, né? Quanto mais você se afasta da sua zona de conforto, fica mais difícil você conseguir perceber quais são as possibilidades que te levem de volta para a sua fonte. Mas sempre existe uma possibilidade, tá? E por isso que eu tô falando tudo isso para frisar a importância da gente tomar algumas atitudes. Porque às vezes a gente espera que esteja tudo claro na nossa mente. Não, eu tô com um projeto de fazer determinada coisa, mas eu ainda não comecei a fazer porque eu preciso ver ainda como que eu vou conseguir o dinheiro, eu preciso ver se eu vou conseguir ter tempo para me dedicar a isso, eu preciso ver se tal pessoa vai me apoiar. E aí você fica nesse preciso, e você não toma nenhuma atitude. E aí você não consegue nunca resolver aquelas questões porque ainda não está naquele nível de você conseguir enxergar as possibilidades para aquelas questões. Você ainda está no nível 1, você quer resolver coisas do nível 10. Entendeu? E aí que entra a questão da gente confiar e que há uma força que nos guie e que mesmo que aquela decisão naquele momento não seja melhor, é a decisão que a gente tomou e que, a partir daquele momento, a gente abre um outro leque de possibilidades que faz com que a gente possa escolher, talvez, uma opção que nos faça retornar à nossa fonte. Está claro isso para vocês? Está dando para entender? Sim. Tá, legal. Faz sentido isso? Vocês acham que isso é algo que vocês possam aplicar na vida de vocês? É como quando a gente diz assim, eu tomei uma decisão e parece que outras coisas se abriram, né? A gente sente isso, a gente tem medo de tomar uma atitude, porque acha que vai morrer, né? Que tem alguma coisa que vai acontecer ali. Tu não vê uma alternativa, uma perspectiva, né? Mas quando a gente dá um passo, aquele passo abre outras coisas realmente, né? Mas é o nosso medo de tomar, de dar esses passos, né? Que nos impede. Então é por isso que assim, eu vou até, se vocês quiserem, eu assino um papel com meu nome e eu garanto para vocês que independente da atitude, da ação que vocês tomarem, sempre vai ter pelo menos uma opção que vai fazer com que vocês retornem à fonte. A gente pode demorar mais, né? Pode demorar mais. Dependendo da atitude que a gente tomar, né? A gente pode ir cada vez mais, né? Pode ir cada vez mais. Em cada uma delas, porque eu tenho 3 alternativas. Uma em cada uma delas me leva para a fonte. Mas também tem aquela que me leva para mais longe, né? E eu posso escolher sempre essa para que vai para mais longe, né? Mas aí que tem que... Eu sou muito boazinha e eu já vou dar o pulo do gato aqui para vocês, tá? Então, vocês conseguirem perceber em que momento que vocês... para vocês fazerem uma autoanálise na vida de vocês e perceberem se vocês estão indo cada vez mais longe, se vocês estão se mantendo no mesmo caminho, no mesmo padrão, ou se vocês estão voltando para a fonte. Eu acho que deve ser o próximo slide. Vamos ver aqui. Legal. Como saber em qual caminho estou agora? Então, no final das contas, gente, quando a gente trabalha com campo energético, é muito fácil da gente conseguir perceber as coisas. Porque um caminho que nos leva de volta à fonte, o que a gente percebe quando a gente está alinhado com esse caminho? A gente começa a perceber sincronicidades acontecendo na nossa vida, alegria, êxtase, um aumento da nossa intuição, abundância de ideias, ajudas e oportunidades inesperadas, a gente fica mais focado, a gente tem aquela empolgação, uma leveza, uma autoconfiança, a gente fica literalmente num estado de flow. A gente sente que fala, nossa, parece que podia ficar aqui de braços cruzados, que parece que o negócio está andando sozinho. Né? Óbvio que não é assim, a gente está fazendo algumas coisas. Mas a sensação que a gente tem é que tudo acontece de forma tão leve
leve, que dá a impressão que a gente não está tendo nem trabalho, né? Então, assim, uma analogia com o que eu falei na semana passada, é no momento em que a gente sente que as nossas crenças positivas, a nossa autoconfiança, está muito maior do que as nossas crenças negativas, os nossos traumas, os nossos medos. Então, quando a gente sente isso, a gente pode ter certeza que a gente está seguindo um caminho que nos leva de volta à fonte. Por outro lado, né, quando a gente está na zona de conforto, quais são as características principais dessa área, né? Então, a gente tem muita rotina, poucas mudanças, bem-estar temporário, muitos altos e baixos alternados, né? Então, às vezes a gente fala, acontece alguma coisa e fala, graças a Deus, vou sair desse redemoinho que eu tô. E aí, logo em seguida, acontece alguma coisa que te leva para baixo de novo. Você tem muitos desencontros, esforço excessivo para conseguir resultados, muita dificuldade de se focar, que parece que você fica disperso com as opções que tem, você fica naquela ansiedade de querer resolver, você fica disperso com as opções que aparecem na sua frente. Muita procrastinação, dificuldade de sair de impasses mentais, né? Você fica se degladiando consigo mesma. Devo ir ou devo ficar, né? Devo fazer isso ou devo não fazer? Muito apego, né? Então, aquela coisa. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala assim estar na zona de conforto dói. E sair da zona de conforto, né, no caso em direção à fonte, também tem as suas dores, porque você vai ser obrigado a identificar um novo mundo, né? Você vai ser obrigado a lidar com um novo mundo diferente do que você está acostumado, então tem as suas dores. Então, assim, escolhe uma dor e vai ser feliz, né? Porque, poxa, não adianta a gente ficar reclamando, porque de um jeito dói, do outro jeito também dói, né? Então, é uma questão de escolha. Eu quero a dor que me perpetua aonde eu já estou, que é aquela dor crônica, né? Ou eu quero talvez aquela dor que seja mais aguda, mais pontual, que é lidar com medo, lidar com uma crença limitante, lidar com uma raiva, lidar com um sentimento que está lá preso, escondido dentro de nós e que vai ser muito doloroso lidar com aquilo, mas assim, é igual tirar um band-aid, né? Você tira o band-aid, dói naquela hora, depois passa. É uma questão de escolhas, né? Nessa zona de conforto aqui, a gente trabalha, então, com a ideia de que a gente está mais ou menos no mesmo nível de equilíbrio entre as nossas crenças e ações positivas e as nossas crenças e ações negativas. E no terceiro momento, então, que é o do afastamento da fonte, o que a gente observa, né? Que a gente tem um excesso de situações percebidas como negativas, mas tudo acontece de errado, tudo. A gente é assaltado, bate o carro, alguém briga com a gente começa a manifestar doenças físicas, emocionais, desânimo, letargia, autocrítica, julgamentos excessivos, excesso de desentendimentos, depressão. Enfim, é literalmente aquele caso que a gente costuma falar que a pessoa chegou no fundo do poço, né? E aí a gente, né, pode traçar um paralelo com um copo cheio, mas de coisas negativas, pouca coisa positiva. Então, na nossa vida, não é que assim a gente tem limites muito bem definidos. Estou agora 100% voltando à fonte, estou agora 100% na minha zona de conforto. Não acontece dessa maneira, tá? Todas as decisões que a gente toma durante o dia, cada uma dessas decisões, ela leva para um lado, né? Então, no final das contas, o conjunto disso tudo é como se fosse naquela aula de matemática que a gente vai juntando os vetores e vai vendo no final das contas se o saldo deu mais para a esquerda, mais para a direita ou mais para o meio. É o conjunto das ações que fazem com que a gente ande efetivamente para um dos lados, tá? Então, por exemplo, ninguém aqui é Jesus Cristo, ninguém é Buda, todos nós temos nossos defeitos, somos seres humanos, estamos nos trabalhando e ainda assim vamos morrer imperfeitos, porque somos imperfeitos, tá? Então, o que eu posso, dentro de tudo aquilo que eu preciso trabalhar em mim, o que talvez eu possa focar para conseguir chegar mais próximo dessa fonte, sabendo que vai ter momentos que eu vou cair mesmo, vai ter momentos que eu vou pisar na bola, vai ter momentos que eu vou agir contra o que eu deveria agir, né? Mas o que importa é que a gente consiga observar alguns momentos e algumas atitudes nossas que nos levem a esse sentimento de alegria, de êxtase, de autoconfiança, de leveza, e procurar focar nisso, deixando os outros caminhos de lado. É um trabalho de percepção contínuo, mas que é importante trazer isso à tona para que vocês prestassem
prestassem atenção no dia a dia de vocês, nas ações que vocês tomam e nos resultados que vocês estão tendo em cada uma das ações. Que pode ser confuso no começo, mas a tendência é que a partir do momento que a gente começa a observar, a gente consegue identificar com mais clareza, ficando cada vez mais nítido, tá? Contanto que a gente tem esse hábito de se auto-observar mesmo. Então, no final das contas, a gente tem tantas opções disponíveis quanto o nosso nível de consciência, as nossas crenças e a nossa percepção de realidade nos permitem ter, né? Tem um desenho aqui que eu achei fantástico. Eu coloquei aqui para vocês, né? Você pega aqui duas pessoas que, em tese, estão na mesma situação. E, em tese, a que está com... né, que a que não consegue enxergar pelos olhos físicos é a que consegue ter uma visão muito mais clara e muito mais consciente do que o outro que está se vendo simplesmente ali atrás das grades, né? E no final das contas é isso que importa. A partir do momento que eu expando a minha visão de vida, a minha visão de mundo, eu expando as minhas possibilidades. Porque atualmente as minhas crenças, as minhas limitações, a minha visão de mundo me trouxe até onde eu estou hoje. Tá? Ela não pode me levar além de onde eu estou. Porque a realidade que eu estou manifestando agora é a realidade que está condizente com as minhas crenças, que está condizente com o modo como eu vejo o mundo. Então eu estou aqui, eu decido ficar nessa caixa, né? E dentro dessa caixa são essas realidades internas que eu consigo manifestar. A partir do momento que eu quebro as paredes dessa caixa, eu consigo ver além disso, eu automaticamente vejo muitas outras possibilidades. Que eu só posso ver a partir do momento que eu quebro essa resistência interna, né? Então, para a gente ter mais opções, a gente precisa ampliar a nossa visão de mundo. E como que a gente faz isso? Limpando os nossos traumas, quebrando os nossos paradigmas limitantes, nossas crenças limitantes, e tudo isso vai possibilitar a gente expandir a nossa consciência e aumentar as possibilidades. Então, assim, se você acha que você está com pouca possibilidade na sua vida, comece a questionar suas crenças, porque são elas que estão limitando vocês. Então, se vocês acham que, mas eu não tenho opção, não, você não tem opção mesmo? Opção você tem, você não quer ver, ou você não quer lidar com elas. Tá? Então, você só vai conseguir chegar a mais opções a partir do momento que você consegue se livrar das suas crenças limitantes, se livrar dos paradigmas que te levaram até onde você está hoje. Faz sentido isso para vocês, gente? Tá claro? Tá todo mundo com uma cara assim, pensativa? Tá bem claro. Tá bom. Eu peguei o bonde um pouco andando, aí eu tô assim. Você entrou depois. Mas você tinha que estar no começo, não tinha, linda? Não, é que eu perdi, eu não conseguia entrar, mas depois eu consegui entrar, mas você já estava falando. Agora eu estou observando uma coisa interessante, porque falar de zona de conforto, essa coisa toda, é meio que me deixa sonolenta, me deixa... Gente, igual a mim, eu tô assim, morrendo de sono. Eu tô aqui morrendo de sono também. Aí abre a boca e tal, mas também... Eu sou muito monótona para falar. Hã? Gente, a minha voz é muito monótona para falar, vou começar a falar mais alto, gritar. Não, eu acho que não, eu acho que é uma situação que está mexendo internamente, aí a tendência... Incomoda. Né, é verdade. E a vontade é de fugir. Não quero mexer com esse negócio, não. Esse negócio dói de qualquer jeito. A minha mãe dizia uma frase que era: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, as duas coisas. Dá a impressão que você não tem opção na vida, né? E aí fica muita responsabilidade, é muita coisa aí. O ser básico, que eu chamo de ser básico, ele começa a ficar dizendo: não, vamos dormir, vamos sair daqui. É verdade, concordo com ela. Exatamente isso acontecendo comigo também. E aí comecei a bater aqui, eu falei: meu Deus, eu liberto todas as resistências. Ainda bem que tá gravado, na pior das hipóteses dá para assistir de novo, né? Mas é bem por aí, tanto que assim, muita gente, nessas 4 semanas aí que a gente fez, falaram: olha, durante a vivência eu dormi, eu não consegui acompanhar, ou bocejei muito, e a gente percebe isso fazendo TFT, EFT, né? Literalmente, essa liberação de energia e lidar com essas questões incômodas gera muita resistência, né? Então a gente tende a de fato, meio que tentar dar uma bloqueada, né? Inconscientemente.
Mas acho que mesmo falando, mesmo a gente tendo essa resistência, de alguma forma tá mexendo, para mim tá indo embora. Quero Sim, nem falar. isso mesmo, a gente vai captando. É normal, uma hora vai. Legal, gente. Então vamos aqui trabalhar agora com nossas quebras de paradigmas, né? Pergunto para vocês. Vocês acreditam que é preciso trabalhar duro para ter dinheiro? Não. Deixa eu Não. só explicar um pouco essa questão de quebra de paradigmas, porque uma coisa é você acreditar racionalmente, outra coisa é você sentir. Porque assim, a gente sabe, né? Todo mundo fala, isso é uma crença e tal, então a gente está acostumado com isso é uma crença. Porém, será que internamente ali você realmente vibra isso? Você vibra que é super fácil ter dinheiro? Você vibra que é tranquilo, que é confortável, que você não precisa trabalhar duro para ter dinheiro? Não, eu quero acreditar que é fácil, mas ainda a crença me prova o contrário. No fundo, a gente ainda tem essa, né, essa questão, nem parece que puxa a gente para trás. Então, eu vou tirar aqui, vou deixar aqui no mudo para a gente repetir aqui em voz alta todo mundo e começar a trabalhar aqui essa libertação das crenças. Então, vamos lá. Então, lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Abaixo do nariz, eu vou me libertar da crença de que preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Queixo. Eu me libertei da crença de que preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Ok. Vou botar o som de vocês, vamos para a próxima. Você acredita que diversão e trabalho não combinam? Eu super acredito. Meu chefe não acredita, mas eu acredito. Você está sendo bem honesta, né? Legal. Vamos trabalhar essa crença também. Ops, espera aí. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que é impossível me divertir da minha atividade profissional. Queixo. Eu me libertei da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Tem alguma coisa? Profissional. Uma coisa aqui. O que é essa? Alguma coisa que está na frente. Está aparecendo para vocês um quadradinho aí? Uhum. Sumiu agora. Sumiu, Então tá. Não sei o que era, mas enfim, já foi. Vamos para a próxima. Ele voltou. Só faltou do... Eu pulei um? Não. Pulou um. Eu sempre estarei além da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Então vamos lá, lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que é impossível. Eu sempre estarei além da crença de que é impossível me divertir na minha atividade profissional. Ok. Peraí, gente, tá me incomodando esse negócio. Tá parecendo isso. Já sei o que é isso aqui. Não, não é não. Deixa eu sair e entrar de novo. Kátia, quando a gente não é esse paradigma que a gente acredita, a gente pode pular? Não, faça porque talvez num nível mais profundo você possa ter essa crença. Tá? Por mais que conscientemente não faça sentido para você.
Você se sente mais segura tendo a confiança de ter uma renda fixa mensal? Sim. Difícil essa, né? Por enquanto, ainda sim. Difícil a gente acreditar que, né, vai ser provido de alguma forma, né? Tá, beleza, vamos fazer essa limpeza Eu então. queria mesmo que tivesse uma chuva de dinheiro, mas não tem aí. Como não? Todo dia você está recebendo um check-in, está reclamando? Não, reclamando não. Tá vindo do universo ali diretamente do seu A chuva celular. tá acontecendo, né, Kátia? Poxa! Fui pega na minha zona de conforto. Exatamente! Legal, vou deixar vocês no mudo aqui, vamos lá. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que preciso ter uma renda fixa mensal para me sentir segura. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que preciso ter uma renda fixa mensal para me sentir segura. Queixo. Eu me libertei da crença de que preciso ter uma renda fixa mensal para me sentir segura. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que preciso ter uma renda fixa mensal para me sentir segura. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que preciso ter uma renda fixa mensal para me sentir segura. Ok, vamos para a nossa próxima. Você limita o valor que imagina ganhar, considerando as suas atuais formas de obtenção de renda? E pegando, fazendo isso direto. Então, no caso, por exemplo, às vezes é uma pessoa que trabalha por hora, né? Tem alguma atividade que ganha por hora, fica pensando, eu cobro X por hora, eu posso trabalhar tantas horas por semana, então por mês eu posso ganhar tanto. E aí você se limita naquele tanto. Nossa, dá um desânimo. Exatamente, como se fosse a única forma de você conseguir dinheiro na sua vida, né? Verdade. Legal, vamos quebrar. Eu não tinha feito esse cálculo, Kátia. Não? Me perguntaram assim, você sabe quanto você ganharia você teria que ganhar por dia para obter o tanto que você quer por mês? Eu falei, nunca fiz essa conta. Aí mas isso é um cálculo inverso, na verdade. Conta. Na verdade, o que eu estou falando é o oposto disso que você está falando. Considerando a sua atual forma de obter renda, né, você faz uma projeção em cima daquilo que você já ganha. Então, por exemplo, se você ganha, sei lá, R$500 por semana, você fala, bom, são 4 semanas no mês, então eu posso ganhar até 2.000 por mês, digamos assim. Uhum. Então, é meio que é o oposto. Porque às vezes a gente se limita nisso, que a gente acha que a gente só pode ganhar os 500 por mês que a gente está ganhando atualmente, os 500 por semana que a gente está ganhando atualmente. Tá? Vou deixar vocês no mudo e vamos lá. Lateral da mão. Eu quero confiar que posso obter muito mais dinheiro do que a minha atual fonte de renda me permite ganhar. Abaixo do nariz. Eu vou confiar que posso obter muito mais dinheiro do que a minha atual fonte de renda me permite ganhar. Queixo. Eu confio que posso obter muito mais dinheiro do que a minha atual fonte de renda me permite ganhar. Dedo médio. Eu sempre confiei que posso obter muito mais dinheiro do que a minha atual fonte de renda me permite ganhar. Lateral dos olhos. Eu sempre confiarei que posso obter muito mais dinheiro do que a minha atual fonte de renda me permite ganhar. Ok. Eu acho que a última, que eu acho que é aqui, vai pegar aí, vamos ver. Você acredita que é mais difícil manifestar R$1 milhão do que R$1.000? Acho que é igual. É verdade, para mim, por enquanto. Difícil essa, né? Difícil. Nesse momento eu não posso mentir. Eu ainda pensando. Tá errado, mas eu não tem jeito. Ainda tenho essa crença. Acho que é muito da nossa crença mesmo, né? Interna, eu acho. Com certeza. Aí entra muito daquilo da gente... A gente acaba focando a consequência, né? Voltando lá para a aula passada, a gente acaba focando na consequência no dinheiro em si do que na essência.
né? Então a gente fica pensando, nossa, meu, R$1 milhão é muito difícil, mas energeticamente, É a mesma coisa. a energia para se manifestar R$1.000 é a mesma energia de se manifestar R$1 milhão. É que a gente não está focando internamente, a gente está focando no um dinheirinho aqui, mais um dinheiro que nem cabe na tua mão de tanto dinheiro que é. Então, vamos limpar isso daqui. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que é mais difícil manifestar mais dinheiro do que pouco. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que é mais difícil manifestar mais dinheiro do que pouco. Queixo. Eu me libertei da crença de que é mais difícil manifestar mais dinheiro do que pouco. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que é mais difícil manifestar mais dinheiro do que pouco. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que é mais difícil manifestar mais dinheiro do que pouco. Legal. Então, agora a gente encerra aqui as nossas crenças, né, da semana. Depois eu passo para vocês que nem com essa semana passada. E vamos fazer agora a nossa parte da limpeza energética mesmo. Que a gente vai fazer hoje a eliminação de crenças e padrões energéticos negativos dos nossos ancestrais. Alguém aqui trabalha com constelação? Não, mas eu adoro. É a Sônia, né, que trabalha. Justo a Sônia não está aqui hoje, né? Como que vai ser o processo? Vai ser como a gente fez semana passada, tá? Então, a gente vai ter aqui, primeiro a gente vai fazer os 5 pontos de reversão, repetindo as frases aqui que eu vou colocar, para a gente fazer essa abertura dos campos. Depois eu vou pedir para vocês entrarem num ritmo de respiração e vou conduzir essa meditação guiada aí. E no meio dela a gente vai trabalhar com TFT. Tá bom? Então, relaxando, fiquem tranquilas, eu vou colocar uns gritinhos no meio, tá, Cátia? Pra vocês não dormirem? Não tem perigo de dormir. Se dormir, assiste de novo, não tem problema. Bom, eu vou deixar vocês, qualquer coisa vocês me chamem aqui no chat, tá? Vamos lá, então, primeiro a gente vai fazer os 5 pontos de reversão. Então, vocês podem me acompanhar pelo vídeo, né? Ou dar umas 10 batidinhas e vai mudando de ponto, né? Sempre nessa ordem, lateral da mão, abaixo do nariz, queixo, dedo médio, lateral do olho. E vai repetindo. Né? Vamos lá. Repete comigo em voz alta. Nesse momento, eu, me reconhecendo como um ser de luz e como uma centelha divina pertencente ao Criador, me conecto com a sabedoria, o amor e a força do Criador e do meu eu superior e me permito entrar em contato com as 7 últimas gerações da minha ancestralidade, com seus padrões, seus hábitos, suas dores e suas histórias. Honro e respeito a história de cada ancestral como seres de luz que foram e são, mas me desapego da necessidade de seguir os padrões que dizem respeito às suas experiências em vida e não à minha. Peço para que os meus guias e mestres de luz me acompanhem e me protejam nessa jornada, e que me auxiliem na identificação, limpeza e remoção de todos os padrões energéticos que carrego em meus corpos, provenientes de traumas, mágoas, culpas, tragédias, promessas, acordos, dores físicas e emocionais, crenças e visões de mundo limitantes da minha ancestralidade, que já não fazem mais parte do meu aprendizado e me afastam da vibração da prosperidade, respeitando as leis divinas, meu livre-arbítrio e o bem maior de todos os seres. Que assim seja. Gratidão. Ok. Vou pedir agora
Para vocês, então, fazerem aquela respiração, tá? De inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 8. Então, fecha os olhos. Inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira em 4, 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenha os olhos fechados. Mantenha a sua respiração fluida o tempo todo. Procura manter uma constância no ritmo da respiração. E agora eu vou pedir para vocês se permitirem entrar em contato com toda a contração de energia, energias de baixas vibrações que sejam provenientes de padrões da sua ancestralidade nessa e em todas as outras dimensões. Imagine-se primeiramente dentro de uma esfera de luz azul, uma esfera de luz que te protege, onde você se sente segura, sente o seu corpo, observe as sensações do seu corpo, observa como você percebe a temperatura da sala onde vocês estão, se está frio, se está quente. Vai se conectando cada vez mais com a sua respiração, com o seu corpo, se desconectando do mundo externo. Das preocupações, dos problemas, das distrações. Nesse momento, você se vê agora em um campo gramado aberto, no meio da natureza, com muito verde. Um campo todo aberto, descampado. E bem no meio desse campo, você visualiza uma única árvore grande, frondosa, muito bonita, com um tronco forte, largo, com uma copa cheia de folhas, bem verdinhas, balançando com o vento. Uma árvore que te transmite a sensação de força, de poder. Você se aproxima dessa árvore agora e toca nela. Nesse momento, então, você sente a presença dos seus pais atrás de você. Não importa se eles ainda estão vivos ou se já faleceram. Você sente, mesmo assim, cada um deles tocando um ombro seu atrás de você. E através desse toque, você sente todo o amor e todo o cuidado que eles têm por você. Mas você também sente alguns desconfortos. Algumas sensações incômodas, como se as mágoas, as raivas acumuladas também estivessem sendo transmitidas a você por esse toque. Então, simplesmente observe essas sensações, tanto as positivas quanto as negativas. Observe o que elas provocam em você, elas provocam no seu corpo. Sem julgamento, só observe.
Agora observa que pouco a pouco, ambas as sensações vão se condensando em 2 cordões de energia. Sensações positivas de amor, de cuidado, de proteção, de alegria, de segurança, de aceitação. Todas essas sensações se condensam em um cordão dourado de luz. Já as sensações negativas de raiva, mágoas, medos, rejeição, traumas, elas se condensam em um cordão vermelho. Sinta ambos esses cordões energéticos sendo transmitidos dos seus pais a você, através desse toque em seus ombros. Observe os detalhes das suas cores, da sua composição, da sua textura. Observe o caminho que eles tomam dentro do seu corpo. Se eles vão para algum lugar específico dentro do seu corpo. Então, você sente agora a presença dos seus avós atrás dos seus pais. Você não precisa necessariamente vê-los. Você sente a presença deles apoiando as mãos nos ombros dos seus pais, da mesma forma que os seus pais estão apoiando as suas mãos sobre os seus ombros. Observe que nesse momento, a sensação nesses cordões de energia se intensificam. Talvez eles até mudem um pouco de forma, de textura, de padrão. E novamente, preste atenção em como essa energia chega até o seu corpo e como ela se manifesta nos seus corpos físico, mental, emocional. Perceba agora que, pouco a pouco, toda a sua ancestralidade vai chegando por todos os lados desse campo aberto. Agora não são apenas os seus pais, seus avós, mas também seus irmãos, os seus tios, primos, tanto de primeiro grau, quanto de segundo, terceiro, até a sua 7ª geração. Esse campo está agora completamente cheio da presença de todas as suas 7 gerações passadas. Se você ainda estiver de costas para eles, vire-se. Contemple todos os seus antepassados. Honre-os, reverencie-os. Você só está aqui hoje porque eles vieram antes de você. E você carrega dentro de si um pedacinho de cada um deles. O campo agora está repleto com as emoções de todas essas pessoas. Suas alegrias, seus amores, suas conquistas, suas preocupações, seus cuidados, seus carinhos, mas também suas dores, seus medos, seus traumas, seus receios, suas inseguranças. Observe todo o fluido energético entrelaçado entre todos eles e chegando até você através do toque dos seus pais. Tanto o cordão dourado quanto o vermelho, passando por cada um deles e chegando até você. Vou ficar em silêncio agora por alguns minutos para identificar uma sequência. Mas enquanto isso,
Se envolva com a sua ancestralidade e com esses cordões da maneira que você se sentir mais à vontade. Lembre-se sempre que há uma esfera de luz azul te protegendo, que você está seguro independente do que aconteça. Agora, observe que uma fina garoa está caindo dos céus, diretamente sobre todos vocês. Sinta essa garoa tocando a sua pele, observe a temperatura dela. E então, olhando para todos os seus ancestrais, repita comigo em voz alta. Meus queridos antepassados, eu honro e reverencio cada um de vocês. Sempre carregarei comigo e passarei aos meus herdeiros todo o orgulho e o amor que tenho por cada um de vocês. Gratidão por terem me recebido em seus braços, nessa nossa grande família. E agora, com muito respeito e compreensão, devolvo a vocês todo o peso que carrego da nossa família e que não me pertence. Gratidão pelos ensinamentos que obtive, de toda essa carga energética, de sofrimentos e crenças limitantes, que de geração em geração me foi passada e que carreguei por todo esse tempo. Eu agora estou pronta para me libertar de todo esse peso. E em honra e em homenagem a cada um de vocês, declaro que estou pronta para ser livre, estou pronta para voar. Levo vocês comigo em cada vitória que eu obtiver e me mantenho sempre conectada a todos vocês pelos laços do amor, do respeito e da união da nossa família. Ok, agora nesse momento
essa garoa começa a se transformar numa chuva de bênçãos que tem o poder de dissolver pouco a pouco esse cordão energético vermelho, carregado de tristezas, dores, mágoas, raivas, medos, rejeições, inseguranças. Veja esse cordão se dissolvendo enquanto você bate no início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo do nariz, ponto gama atrás das costas da mão, vamos fazer agora o gama 9, batendo no ponto gama, fecha os olhos, abre os olhos, olha para frente, diagonal para baixo de um lado, diagonal para baixo do outro lado, círculo com os olhos para um lado, círculo com os olhos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenha os olhos fechados. Continue batendo no ponto gama. 5 respirações profundas e a cada expiração libere toda a carga energética desse cordão vermelho. Continue respirando fundo. Olhe novamente para todos os seus ancestrais e observe que agora não há mais o cordão vermelho te ligando a eles. Porém, o cordão dourado parece ter ficado ainda mais forte e brilhante, mais reluzente. Pode parar com o TFT para quem ainda estiver fazendo. Faça uma reverência de agradecimento aos seus ancestrais e veja-os felizes, de mãos dadas, unidos, em um abraço coletivo que envolve tanto o seu corpo físico quanto a sua alma. Sinta esse abraço. Sinta esse abraço se transformando numa luz verde penetrando no seu coração, curando todas as feridas que poderiam estar nele. Nesse momento, a chuva parou de cair. O sol volta a brilhar. E você vê um lindo arco-íris no céu, representando esse compromisso que você fez perante toda a sua ancestralidade, de a partir de agora, carregar somente aquilo que te pertence. Agradeça a árvore por ter te conectado com todos os seus ancestrais, por ter permitido esse momento. Pouco a pouco, volte a focar a sua atenção no seu corpo físico, no momento presente, nas suas sensações.
os barulhos ao seu redor, a temperatura da sala onde você está. Voltando pouco a pouco para a nossa realidade nesse momento. Quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. E voltamos para a nossa realidade. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo aqui? Deixa eu ver, aparentemente, né? Dormiram bastante? Como que foi? Não, deu para acompanhar. Deu para acompanhar, legal. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa a respeito dessa experiência? Kátia, pode fazer mais de uma vez no meio da semana essa meditação? Pode. Na verdade, assim, qualquer uma você pode fazer quantas vezes você quiser. Que para as atividades diárias não é necessário porque ocupa muito tempo, tá? Mas às vezes a gente sente, né? Parece que assim a gente não quer voltar, né? Parece que tem coisas ainda que precisam ser resolvidas, não sei, é uma sensação, né? Então, nesses casos você pode voltar, sim. Tá? Tá bom. A primeira parte eu não ouvi quase nada, só fui ouvir do meio para o fim. No começo você não ouviu? Pouquíssimo, eu estava ouvindo quase nada. Nossa, mas você desligou? Geralmente a gente se desliga do meio em diante, né? Pois é, eu liguei do meio para trás, sei lá. Ah, mas enfim. Então talvez valha a pena assistir novamente você. Vou assistir de novo. Legal. Bom, então estamos bem. Só compartilhando, Kátia, desde quando falou em ancestralidade, que tem me parecido muito a questão da minha avó, dos meus avós e tal, umas situações familiares. E ontem eu fiz uma meditação e foi parecido com esse final que você fez agora, só não tinha os cordões. Mas como os cordões eu não tinha visto desde o início também, a meditação foi quase igual. Não fez muita diferença, né? Eu achei engraçado a forma, porque eu fiz uma meditação ontem. Não, eu fiz as atividades que você propôs e simplesmente entrei em meditação. E quando eu entrei em meditação, eu fiz uma meditação muito parecida com essa. De visualizar os antepassados, de estar agradecendo, de fazer uma profunda reverência. É engraçado, porque assim, esse campo da ancestralidade já está aberto desde a semana passada, né? Sim. Então, até nem perguntei para vocês, mas eu acredito que vocês tenham buscado algumas informações, terem tido algum tipo de contato aí com a ancestralidade de vocês de alguma forma, né? Então, isso, de alguma forma, já está sendo trabalhado mesmo antes desse momento, tá? Então, faz sentido você ter entrado em contato, né, com essa meditação também. E talvez algumas outras pessoas aí até tenham percebido algumas outras sincronicidades nesse sentido também. De algumas coisas relacionadas com os antepassados. Sim. Legal. Então, vamos continuar aqui. Aqui. Então, agora a gente vai para as nossas atividades aqui, né? Nossas tarefinhas. Então, primeiro a gente vai ter uma tarefa de fortalecimento de ações positivas. Como que vai funcionar isso? A gente vai trabalhar com uma faxina energética, né? Como a gente falou no começo da apresentação de hoje, tudo aquilo que deixa a nossa vibração baixa nos distancia da nossa fonte. Então, muitas vezes a gente carrega preocupações, carrega coisas para fazer que a gente precisa fazer, situações emocionais pendentes, enfim, que a gente vai carregando e que isso acaba consumindo a nossa energia. Né? Então, fica como se fosse um espaço dentro de nós que está lá só mantido, a energia fica lá presa, só mantendo essas preocupações, essas coisas que a gente precisa terminar e não termina. Né? Então, nessa próxima semana, a nossa atividade vai ser a gente fazer uma faxina energética. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista com todas as pendências que vocês mantêm atualmente. Quando eu digo pendências, quero dizer cursos não finalizados, trabalhos iniciados e não terminados, livros deixados de lado,
ambientes desorganizados, roupas, sapatos, outros utensílios que precisam ser doados, desorganização digital, então aquele excesso de e-mails, aquele bando de arquivo tudo desorganizado, você nem sabe que pasta que está em cada arquivo, compromissos assumidos com outras pessoas e deixados de lado, compromissos com você mesma deixados de lado. Então, tudo aquilo que você sente energeticamente está pesado para você, que você sabe que precisa fazer, não está conseguindo fazer, sabe-se lá por qual motivo, mas você sente que está te impedindo de dar outros passos, né? A questão do livro, por exemplo, é uma coisa que eu particularmente sou uma que leio 200 livros ao mesmo tempo. E eu dificilmente concluo um livro. Eu vou no índice, eu pego ali mais ou menos a informação que eu quero e vou lá e leio só aquela parte. Eu costumo ser assim, né? Então, isso é uma coisa que não me incomoda. Mas eu sei que para a maior parte das pessoas é um pouco penoso isso. Então, esses exemplos que eu dei são exemplos de um modo geral. Mas você que tem que sentir se aquilo é uma coisa que está te incomodando, que está sendo um peso, parece que você está carregando um elefante nas costas, ou se não, isso é normal, estou acostumada a ser assim, sempre fui assim, é o jeito que eu sou, tá? Então percebam aquelas atividades, aquelas coisas que vocês acham que realmente estão te incomodando. Às vezes entrar em casa e ver aquela desorganização, aquela bagunça, abrir o armário e ver as meias tudo desorganizado, enfim, o que for que estiver incomodando, tá? Coisas que vocês precisam falar com outras pessoas e que vocês estão adiando, protelando, tudo isso consome muita energia, né? E aí eu vou pedir para vocês organizarem essas pendências por ordem de complexidade. Então, do mais fácil ou que demora menos tempo, para o mais difícil ou que demora mais tempo, tá? E aí vocês vão primeiro... deixa eu terminar aqui. Caso vocês tenham atividades que demorem muito para serem feitas, quebre as em porções menores. Então, às vezes, por exemplo, se a gente está falando de um curso, você tem 10 módulos para assistir, né? Então, às vezes, um módulo você consegue assistir tranquilamente em um dia, ou, sei lá, em 1 hora. Né? Então, ok, então vai ser um módulo por dia, um módulo por hora, o que vocês definirem, tá? Procurem quebrar em porções que sejam confortáveis para vocês, tá? Que seja tranquilo para vocês lidar. Porque senão vocês vão se... Parou. Acho que caiu. Mudinha. Ver se ela vai voltar. Ixi. Caiu geral. Caiu só a Kátia, né? Nós não. Só a Kátia. Nós estamos aqui. Agora foi. Vamos lá, pessoal. Ela ingressou. Voltei, gente. Então, todos aí, eu ia pedir para vocês entrarem de novo, mas não precisou. Já está todo mundo aqui. Agora que eu vi, a Glaucia colocou que não conseguiu escutar nada, mas você não conseguiu escutar porque estava com problema no seu áudio mesmo? Acho que ela também está travada a imagem dela. Não sei se ela está aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, voltando, né? Iniciem pelas atividades que demorem menos tempo, que liberem uma carga energética maior. Tá? Então, aquilo que vocês sentirem que está pesando mais, às vezes aquilo que está pesando mais é uma coisa que é até mais fácil de ser resolvida, né? Mas que a gente acaba protelando. Então, essa avaliação é com vocês mesmas, tá? Vocês vão ter que observar isso. No caso de doação ou itens para serem jogados fora, é comum que a gente se pegue, assim, uma coisa que é para a gente resolver em 1 hora, a gente fica 3 horas porque a gente fica naquela indecisão. Fico ou não fico? Fico ou não fico? Dou ou não dou, né? Então, se vocês tiverem dificuldade nesses itens, façam algumas perguntas, né? Primeiro, eu preciso realmente disso?
Segundo, eu usei isso alguma vez, em algum momento do ano passado, especialmente com roupa, né? Que a gente já fica acumulando umas roupas aí com aquela ideia de que, vou servir, vai servir de novo a calça em mim, enfim. Então... Vou emagrecer. Compra de novo, você pega teu chequinho lá do dia e compra mais depois, tudo certo. Ou se não, isso me prende a memórias, emoções negativas que eu gostaria de me desprender, isso é importante. Ou isso me prende a memórias e emoções positivas que me prendem no passado e que me impedem de seguir em frente com a minha vida. Geralmente a gente guarda muitas coisas, a gente fala, não, mas isso aqui é recordação de tal coisa, tal tudo. Mas às vezes, essa recordação, quando a gente olha para aquilo, a gente se lembra de um momento do passado que a gente foi feliz e a gente tem aquela sensação de que, nossa, nunca mais vou ser feliz novamente. Ou eu nunca mais vou ter o que eu tive com aquela pessoa, né? Esse objeto representa aquele relacionamento, nunca mais vou ter com outra pessoa que eu tive com ela, enfim. Então, por mais que em tese sejam coisas positivas, elas acabam te travando, porque elas fazem com que você se prenda numa energia do passado e você não consegue olhar para frente. É como se você buscasse sempre a felicidade que está lá atrás, não aquilo que pode vir a acontecer na sua frente. Tá? Então, procurem fazer essas perguntas, né? Dentro, obviamente, do que é confortável para vocês, né? Sem forçar nada, mas procurem fazer essas perguntas aí. Então, o início dessa atividade vai ser amanhã, então, se vocês quiserem preencher, já fazer a listinha de vocês podem fazer hoje, mas começar de fato pode ser amanhã, tá? E uma coisa importante, esse trabalho vai ser feito em duplas, tá? Então, a gente vai trabalhar em duplas justamente para que uma possa apoiar a outra, uma possa estimular a outra e se possível, né, dentro das duplas, aquilo que é possível, por exemplo, tirar foto de antes e depois, compartilhem uma com a outra, porque além da gente ter aquela coisa do compromisso que a gente assume com nós mesmas, a gente está assumindo um compromisso com uma outra pessoa. Então tem uma força maior, ao mesmo tempo que compartilhar as vitórias também fica muito melhor quando a gente compartilha. Consegui a minha meta de hoje, que era fazer tal coisa, né? Então isso é meio que uma forçaçãozinha de barra aí para fazer com que vocês façam de fato, tá? Mas ao mesmo tempo para que também vocês se comprometam e que sintam a alegria de poder conquistar aquilo que vocês realizaram. E para isso, eu vou sortear aqui, eu preenchi uns papeizinhos, tá? Que eu vou sortear quem que vai ser com cada dupla, quem que vai ser. Então, a primeira, aqui saiu a Marilene, que vai com a Aline. Marilene. Depois vocês se combinem aí pelo WhatsApp para vocês irem se conversando. A próxima é a Carmen, que vai com a Edna. Depois temos a Sônia, que não está aqui, que vai com a Cláudia. E temos a Ângela, que vai com a Tânia. E por último, as que sobraram é a Linda com a Gláucia. Tá? Então depois vocês combinem entre vocês aí para desenvolver essa tarefa. E lembrando sempre, gente, de conduzir com muita leveza, tá? Ninguém aqui é general, então, né, vamos ser compassivos um com o outro, entender o lado um do outro também e, na medida do possível, mostrar o nosso apoio, tá? Que quando a gente trabalha com essa faxina energética, às vezes a gente acha que é coisa simples, mas a gente começa a perceber que vai dando aquela procrastinação, vai dando aquela coisa de abrir a boca no meio do caminho, porque é resistência mesmo, tá? E, inclusive, se vocês sentirem que vocês estão muito apegadas às coisas, que vocês não estão conseguindo se desapegar, trabalhem aqui, eu vou colocar na tarefinha essas frases, tá? Eu quero me libertar do apego aos objetos que não me servem mais, ou eu quero me libertar do apego a tal objeto em específico, vocês podem falar qual é o objeto, enfim. E fazer os 5 níveis, se sentirem necessidade, tá? E uma outra tarefa vai ser, eu vou mandar para vocês também por e-mail, um questionário. Na próxima semana a gente vai trabalhar nossa infância dos 0 aos 11 anos. Tá? Então, é um questionário que ele é um pouco extenso, ele tem, se não me engano, acho que 29 perguntas.
Mas é para justamente provocar uma reflexão profunda nesse período da vida de vocês. Novamente, a partir de hoje, a gente encerra o campo da ancestralidade, a gente abre o campo da nossa infância. Pode ser que nessa semana vocês se deparem com algumas situações que te remetam à infância, algumas coincidências aí nessa área, e é normal que isso aconteça porque a gente está trabalhando o campo mesmo para vocês lidarem com essas questões. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Eu não entendi a tarefa de dupla aí que você falou que não pode ser general. Como é que é a história? Eu não entendi direito, não. Não, de ficar cobrando, de ficar... porque assim, a ideia é que uma cobre a outra, mas cobrar no sentido mais compassivo da palavra, e não de ficar com aquela autoridade, tipo, você não fez ainda? Como assim? Já são 11 horas da noite, né? Então, vamos ser coleguinhas umas das outras, né? Os dedinhos assim, unidinhos, bonitinhas, né? Para que a gente consiga sentir realmente que uma está apoiando a outra, né? E não cumprindo uma tarefa. Tá? E aí vocês se organizem entre vocês. O que ficar melhor aí, não existe um parâmetro, um padrão de como essa atividade deve ser feita. Aí vocês decidem o que fica melhor para cada uma de vocês. Tá? Tá bom. Outra coisa, só a respeito do cheque, eu sei que já está chegando, já deu o nosso horário aqui, mas só a respeito do cheque da abundância, quem está sentindo dificuldade aqui de fazer essa atividade? Eu até citei, né, percebi que tá com preguiça de gastar. Uma preguiça, né? Tipo, uma preguiça de lidar com as questões que estão te impedindo de gastar, né? Na verdade. Eu tô adorando. Você tá gostando, Tânia? Adoro. Já chego de manhã, já tô pensando no que eu vou... Antes de chegar o cheque, já tô pensando no que eu vou gastar. Que bom. Eu não consigo sair eu não consigo trazer assim para mim a realidade, essa coisa como algo real para mim. Parece, isso é só uma fantasia, sabe? Eu não consigo vibrar assim com aquela certeza. Ai, que legal esse dinheiro, né? Eu até quando Mas você tem feito, mesmo assim você tem feito todos os dias. Eu pego os cheques, eu colei no caderno todos eles e coloquei assim porque eu tenho muito financiamento, muito empréstimo, então já quitei uns 2 empréstimos aí com esses cheques todos aí. Oi, você acha que não é real? E daí, assim, eu digo, ai meu Deus, se fosse verdade, como isso seria aliviante para mim, né? Mas, assim, é esse conflito entre a fantasia e a realidade, né? Ainda estou nessa. A ideia da gente trabalhar com isso é justamente para né? Se não é pelo amor, é pela dor. Uma hora entra, entendeu? A gente vai na porrada. A gente tenta todo dia dar uma porrada e dar outra e dar outra. Uma hora a gente consegue furar o bloqueio. Né? É óbvio que também pode acontecer o contrário, igual a Tânia falou que tá super bem. Pode ser quando chegar, sei lá, nos 60 mil, 80 mil, 100 mil, eu gastei 90 mil ontem, onde eu vou gastar 91 mil hoje? Onde eu vou gastar 92 mil amanhã? Pode ser que aí pese um pouco, né? Então tem os dois lados, mas de qualquer forma a gente está sempre trabalhando com as crenças, né? E Kátia, eu só vou compartilhar com vocês todas. Essa coisa, eu trago essa energia diária para mim, como se fosse realidade, fico super feliz e sabe que tem aumentado muito assim a minha renda. Mas é porque você está conseguindo vibrar nisso, né? Isso tá sendo uma verdade para você, né? Assim, eu sou aposentada, mas eu trabalho alugando apartamento por temporada. Então eu tenho tido muito assim reserva. Aí a pessoa tem que pagar metade para reservar. Então tem entrado, esse mês entrou bastante dinheiro. E tava no mês. Assim, não é assim muito, mas tipo assim, entra 500, entra 300, entra. Nossa, está sendo maravilhoso. Aí eu estou realmente fazendo coisas que eu não podia estar fazendo antes e eu estou fazendo agora. Isso me deixa... É como se, de fato, assim, esse fluxo todo dia que está vindo, para você também está vindo, né? Por mais que seja pouco, 300 aqui, 500 aqui, mas está sendo constante, né? Sim. Todo dia eu estou tendo uma reserva. Todo dia eu estou tendo alguém que vem, sabe? E acaba fechando.
Algum demora um pouquinho, tá? Hoje não entrou. Não, hoje entrou. Hoje entrou dinheiro porque eu ganhei de presente. Ai, tá Meu aniversário é domingo, aí eu ganhei lá. Aí tá lá fui lá ver, tava lá na minha conta, lá o dinheiro da minha filha. Adorei, amei, né? Ai, que maravilha, gente. Então, é isso. É para quem sentir que não é verdadeiro, né? No caso da Marilene e outras pessoas que talvez tiverem essa dificuldade, vai trabalhando com essas resistências com 5 pontos de reversão. Né? Justamente para ir se acostumando a ter essa noção de que o universo é abundante e de que a gente pode, sim, ter um fluxo de dinheiro todos os dias. Né? E... Enfim, é um trabalho extenso, por isso que eu peço para vocês, por mais que, né, alguém possa achar que é besteira, mas mantenham, continuem fazendo todos os dias, por mais que seja difícil. E outra coisa, eu não sei se é nesse grupo ou outro, porque agora eu já confundo os grupos, mas algumas pessoas têm pagado dívida, têm feito doações e tal. Eu vou estabelecer uma regra aqui, tá? A gente deixar só 10% do valor do cheque do dia para ou doações ou pagamento de dívidas, porque senão a gente pode se sabotar também, né? A gente pode ficar focando só em pagar dívida, só no negativo, 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 e deixa de se pagar, fazer alguma coisa por você, né? E a doação é a mesma coisa. Às vezes você fica, talvez, com aquele peso de, meu Deus do céu, estou gastando 8 mil reais no cabeleireiro, pelo amor de Deus, e a guerra na Síria, as pessoas passando fome na rua, enfim. Aí vem aquele peso, aquela culpa, e aí você, não, vou doar meu dinheiro, né? Ou se não, o doar o dinheiro pode ser, por exemplo, igual a Lili fala, eu não sei com que eu, né, estou com dificuldade de gastar. E aí você doa porque, pronto, resolveu o problema. Né? Então, existem várias coisas que aparentemente podem ser boas, né? Investimentos também, né? Você pode falar, vou botar o dinheiro no investimento. E aí, é engraçado que na última turma, uma delas falou assim, então, mas o investimento, para mim, me ajudou a ter disciplina com o dinheiro. Eu investi os cheques. Colocar os meus cheques em investimento é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Então, ela conseguiu tirar algo de positivo nisso, né? Porque, como eu vou falar, se você vai investir é porque você está com a crença na escassez. Mas tudo depende de como você enxerga isso para você, né? Cada um observa de uma maneira. Então, se você perceber que é algo que está te estimulando, que está te ajudando, continua. Agora, se você perceber que você está investindo, doando ou pagando dívida, né, focando na escassez, ou senão para se livrar do desconforto de ter muito dinheiro, porque não sabe com que gastar, aí, então, vamos cortar isso aí, né? Então, vamos deixar só os 10% para vocês terem 90% para gastar com tudo que vocês querem para vocês, para a vida de vocês. Pode ser com a família de vocês, enfim, que seja. Mas que esteja dentro daquilo que é da sua vontade de verdade. Tá? Legal. Mais alguma observação, alguma coisa que vocês queiram comentar? Kátia, eu comecei a fazer a limpeza hoje já. Você já estava captando a ideia aqui, né? Verdade. Legal. Então, mas vai ser muito bom. Vocês vão ver que depois de um tempo isso acaba virando até uma necessidade, né? Porque a sensação é tão boa de você conseguir, né, resolver aquela pendência. E é legal você botar no caderninho e depois fazer um xizinho, assim, né? Ticar assim, resolvi. Né? Que aí acaba se tornando até uma necessidade. E cada vez mais você vai se livrando desse peso que você carrega e que te impede de chegar na tua conexão. Tá? Não. Legal, meninas. Então é isso. Nos vemos semana que vem. E estamos lá no grupo. Qualquer coisa a gente se fala por lá, tá bom? Ótimo. Tá bom. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Boa noite. Boa noite, garota. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Edna. Tchau, Carmen. Tchau, Aline.